Olá para todos, quem vos fala nesse momento, o irmão Pedro aqui do Nordeste do Brasil. Não julgueis para que não sejais julgado. Palavras ditas pelo Senhor Jesus quando estava ainda aqui nessa terra. De acordo com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, somente Deus tem o direito de julgar e condenar as pessoas. O Senhor Jesus disse: não tenham medo daquele que mata o corpo e não pode matar a alma. Temam a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. De acordo com a palavra de Deus, somente Deus sabe dizer qual o destino certo que a alma foi. Porque existem segredos na Bíblia Sagrada e segredos na eternidade que não foram revelados aos seres humanos. Como, por exemplo, vejamos alguns exemplos para você entender que existem segredos que o nosso Deus não revelou aos seres humanos. No Antigo Testamento, aparece o profeta Elias. O profeta Elias, segundo a Bíblia Sagrada, ele foi arrebatado em uma carruagem de fogo e levado aos céus. Também no Antigo Testamento, aparece o corpo de Moisés, que morre em cima do monte. Moisés, ele vê a terra prometida e não pode entrar na terra prometida. Preste atenção no que eu vou dizer. Entrando para o Novo Testamento, aparece João Batista batizando no Rio Jordão, e o Senhor Jesus disse que João Batista era o profeta Elias de novo na terra. Então, de acordo com a Bíblia, existe reencarnação. O Senhor Jesus é Espírito, e Ele veio e encarnou-se, e se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No Evangelho de João, quando o Senhor Jesus morre e ressuscita, Ele aparece para os discípulos e começa a instruí-los. De repente ele diz: olha, eu quero que João fique vivo até que eu volte. Os discípulos perguntaram: mas Senhor, como é que ele vai ficar vivo, sendo que o Senhor pode demorar a voltar? Jesus disse: se eu quero que ele fique vivo, que te importa? Então a pergunta é: quem tem o direito de julgar uma alma ou um destino de alguém? Ninguém. Nenhum dos seres humanos tem o direito de dizer que fulano A ou fulano B foi para o inferno, sendo que você não é Deus para julgar ninguém. Existem pessoas que minutos finais da sua morte têm a oportunidade dada por Deus para se arrepender dos seus pecados. Pessoas que andaram em caminhos errados, muitas das vezes até desviado dos caminhos do Senhor, e minutos finais da sua morte se arrepende dos pecados e parte para o céu para morar com Deus. Eu sei que existe a sã doutrina e que nós devemos obedecer sim à sã doutrina e seguir na risca a palavra de Deus. Porém, de acordo com a Bíblia, somente Deus é santo. Somente Deus é perfeito. Os seres humanos são fadados ao erro. O que nós queremos combater neste vídeo é uma aberração de um certo pastor, cujo nome eu não vou dizer por ética, que anda dizendo que a irmã Fabiana, cantora Fabiana Anastácia, diz ele que essa cantora foi para o inferno, porque a irmã usava maquiagem, usava batom, a irmã cortava os seus cabelos. Mas preste atenção no que eu vou dizer.
ela teve minutos finais da sua morte, ela teve oportunidades de orar, ela teve a oportunidade de voltar o seu coração para Deus, e se diante de Deus ela tivesse em paz minutos finais da sua morte. Suponhamos que a nossa irmã Fabiana, minutos finais da sua morte, ela orou ao Senhor, pedindo perdão pelos caminhos errados de vaidades que ela andou. Existem segredos que nós só vamos descobrir na eternidade. Existem pessoas que você pensa que está no céu e não está. Existem pessoas que você pensa que foi para o inferno e essas pessoas estão no céu morando com Deus. Porque existem segredos que aos seres humanos nunca foram revelados. Então, nada de querermos julgar os outros antes do tempo. Devemos pregar a palavra de Deus, sim. Devemos ensinar que as pessoas devem obedecer à sã doutrina, sim. Porém, o destino da alma, isso só pertence a Deus. Somente Deus sabe o destino da alma de cada ser humano. Eu já ouvi vários testemunhos de arrebatamento e contava que pastores de renome, que a gente não diz o nome por ética, que as pessoas achavam que eram santos, tinham amantes às escondidas. Os pecados ocultos que aos seres humanos não viram, existem pecados escondidos que os homens praticam, que isso diante de Deus está patente e nu. Ninguém se esconde dos olhos de Deus. Então, meu irmão, a santidade, ela depende também da ética. Jesus, ele disse que nós não podemos julgar. E os apóstolos também ensinaram que é pecado falar mal da vida dos outros. As epístolas de Paulo diz que não adianta você se vestir bem se você não tem amor no coração. O apóstolo Paulo disse que ainda que eu dê meus bens aos pobres, ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, se eu não tenho amor, nada disso me adianta. Quantas irmãs que não usam maquiagem, não usam batom, mas em casa parece o capeta? Quantas irmãs que não usam maquiagem, não usam batom, mas dentro de casa está dormindo em quarto separado, rejeita o marido, espanca os filhos, grita com o esposo, não é mulher submissa ao marido, parece um pitbull dentro de casa. Quantas irmãs que vestem uma saia lá no pé, mas a língua é maior do que a saia? Então, meu irmão, a santidade, não adianta você santificar a sua boca se você não santifica a sua língua. Não adianta você santificar o seu rosto se você não santifica os seus olhos. Vive assistindo pornografia. Quantas irmãs que não usam maquiagem, não usam batom, não cortam o seu cabelo, mas dentro de casa parece uma cobra cascavel, ignorante, grita com o esposo, insubmissa, mulher rebelde. Além de ser rebelde, ainda ensina os próprios filhos a desrespeitar o marido. Não adianta você parecer crente e o teu comportamento ser de ímpio. Tem pessoas que é igual sepultura, por fora parece santo e por dentro cheio de demônios. Quantos casais foram levados ao divórcio por falta do perdão? O divórcio só acontece quando não há perdão. O homem ele pode errar, a mulher pode errar, mas quando aquele que errou chega para você e diz: meu amor, me perdoa, o crente verdadeiro tem que dizer: eu te perdoo em nome de Jesus. E nesse momento, quantos casais cristãos estão dormindo em quarto separado, dentro da igreja, parece crente, se veste como crente, usa gravata, paletó, entendeu? Não usa short, não usa bermuda, mas em casa parece o cão, parece o capeta, bate na esposa, espanca os filhos, compra e não paga, caloteiro, sonegador de imposto. Então nós devemos parar com essa hipocrisia de querermos julgar os outros, querermos condenar os outros, sendo que às vezes nós estamos vendo
um cisco no olho de um irmão e não vermos o tronco que está no nosso próprio olho. Nós somos profissionais em querer apontar os defeitos dos outros e esquecemos dos nossos próprios defeitos. Para de olhar para a vida dos outros, olha para a tua vida. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, olha, persevera para ver se pelo menos tu salva a tua alma. Persiste em ler, exortar, guarda a palavra de Deus, se conserva para que você não seja reprovado diante de Deus. Pregar a palavra de Deus é fácil, viver a palavra é outra coisa. Então esse negócio de pastor está indo na mídia, está indo nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, condenando as almas que partiram para a eternidade. Quem é você? Você não é Deus para condenar ninguém. Só Deus sabe para onde foram as almas depois da morte. Então não adianta eu querer colocar um jugo nas costas das pessoas, sendo que eu mesmo não consertei minha própria vida. Muitas das vezes você está apontando o defeito de alguém e você está pior do que aquela pessoa. Muitas das vezes você está dizendo que uma alma foi para o inferno porque usava batom, mas a sua língua, você senta nas calçadas e arrocha o pau falando mal da vida dos outros. A mesma Bíblia que manda a mulher se vestir bem, diz também que é pecado falar mal da vida dos outros. No livro de Salmos diz que aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Falar mal da vida dos outros é pecado. E também é uma falta de respeito. Como é que uma pessoa morre? A pessoa não tem respeito nem com os familiares do ente querido. A família já está com dor no coração, já está sentindo a tristeza da perca do seu ente querido. Aí um pastor sem ética, sem sabedoria, vai nas redes sociais e diz em público que aquela alma foi para o inferno. O que é que ele vai ganhar com isso? Ele vai simplesmente causar confusão, conflito. Jesus disse que um reino dividido ele não prospera. É por isso, meus irmãos, que as pessoas não querem mais ser crente, porque os próprios crentes estão igual cachorro e gato brigando. Os próprios crentes não obedecem mais à palavra de Deus. Os próprios crentes estão intrigados uns com os outros. Quantos casais cristãos que no meio do povo parecem casados e dentro de casa estão dormindo em quarto separado, carrega a Bíblia debaixo do braço, só parece crente, mas o comportamento é de pessoas que não são crentes. É por isso que o Senhor Jesus disse que Deus procura verdadeiros adoradores. Ser santo, meu irmão, não é andar com a sela no pé, não. Ser santo é se conservar puro para a vida eterna. É pôr um freio na língua, é purificar os olhos, purificar as mãos, purificar o coração. Quando o profeta Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel, o Senhor Deus disse assim para Samuel: olha, Samuel, o homem ele olha para a aparência, mas eu como Deus, eu olho para o coração do ser humano. E o coração de Davi me agrada. O coração de Davi faz eu ficar feliz. Os outros filhos de Jessé aparentemente parecem santos, mas o coração perfeito é o coração de Davi. Então Deus ele não olha para a aparência, Deus ele olha para o coração dos seres humanos. É certo que a mulher deve se vestir com roupas decentes, é certo que a mulher não é bom usar maquiagem nem batom, a mulher tem que ser simples, tem que ser humilde como Deus constituiu. Porém, isso não lhe dá direito de você andar com martelo condenando ninguém. Então, se você é santo, amém. Se você está conseguindo obedecer à doutrina de Deus, amém. Mas entenda, você não é Deus para julgar ninguém. Você não tem direito de condenar a alma de ninguém. Quem tem o poder de salvar e condenar é Jesus. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário por nós, não foi você. Então, para de julgar os outros, para de condenar os outros, porque somente Deus tem o poder de julgar e condenar. E nós, os seres humanos, o que cabe para nós? Se arrepender dos nossos pecados,
pararmos de olhar para os defeitos dos outros e olharmos para os nossos próprios defeitos. Para de olhar para a vida dos outros, olha para tu mesmo, porque talvez você está apontando os erros dos outros e esquecendo dos seus próprios erros e dos seus próprios defeitos. Isso é hipocrisia.